Você sabia que o município pode criar suas próprias leis, mas não pode simplesmente fazer tudo do seu jeito, ou seja, como quiser. E que existe um princípio constitucional que limita, mas ao mesmo tempo garante essa autonomia para o município. Hoje eu vou te explicar de uma forma direta no assunto e também prática o que é o princípio da simetria. Eu acredito que você já ouviu falar, é matéria constitucional. Meu nome é Charles Quirino e hoje nós iremos aprender de forma direta e simples o que é o princípio da simetria. O princípio da simetria é uma regra do direito constitucional que determina que os estados e os municípios devem seguir como base. É uma espécie de fonte, ok? Para se criar novas leis ou novas constituições estaduais ou determinadas leis municipais, tem que buscar a fonte. E qual a fonte? É a Constituição de 1988. Na sua organização e na sua criação de leis específicas, Estado e município têm que olhar para a Constituição Federal. Ela serve, portanto, como modelo para os demais entes federativos. Eu vou ler agora para vocês aqui o que está escrito na nossa Constituição, no artigo 25. Diz o seguinte: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Aqui vale uma dica importante, ou melhor, um alerta importante. Cuidado, muito cuidado, porque o princípio da simetria não significa dizer que a pessoa tem que copiar e colar, né? Não é um processo de copiar da forma que está escrito e colar nas leis específicas estaduais ou municipais. Isso é um erro muito comum no mundo jurídico. Como todos nós sabemos, o Brasil adota o chamado federalismo de 3 níveis: União, Estados e municípios. Todos eles possuem total autonomia, tanto os estados, municípios e também a União tem total autonomia para criar leis administrativas, autonomia também dentro do poder legislativo, dentro da política, enfim, total autonomia. O artigo 18 da Constituição diz o seguinte: a organização política administrativa da República do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então aqui aponta a liberdade que cada ente federativo tem de criar ou de administrar, enfim, de fazer valer a sua parte, sempre observando os princípios da Constituição. O município pode criar suas próprias leis, a lei orgânica, por exemplo, como norma máxima do município. Pode organizar sua administração pública, pode também estabelecer benefícios para os servidores, mas desde que respeite a Constituição Federal. Então aqui, a regra de ouro é: pode tudo, mas sempre observando a Constituição Federativa do Brasil. Então, o princípio da simetria funciona como um limite, como uma regra de ouro, mas também funciona como uma garantia de organização. O município, por exemplo, pode criar, desde que sempre em benefício para seus servidores públicos, para a população, dentro dos trâmites legais observados na Constituição Federal do país. Algumas pessoas dizem que isso é ilegal por causa do princípio da simetria. Mas calma, é bom lembrar que a nossa Constituição Federal de 1988 não proíbe tudo, nenhum benefício que venha a favor
da população ou do município, certo? Pode criar? Pode. E isso mostra que o município ele tem autonomia, mas não pode contrariar a Constituição. E aqui é bom mostrar que a autonomia de criar regras próprias dentro desse espaço, ou seja, a simetria permite criar novas regras dentro do espaço municipal ou estadual ou distrital, mas sempre observando, organizando seus limites dentro da Constituição. É um assunto curto e estou trazendo aqui de forma sucinta, mas que bastante importante. Imagine que um município inventa criar uma lei na pessoa do prefeito sem antes existir nenhum projeto criado pela Câmara dos Vereadores. Isso está errado. Por que está errado? Porque a Constituição Federativa exige a separação dos poderes e o processo legislativo, com participação, nesse caso aí, dos vereadores. Aqui o município ultrapassa o limite da lei e viola o princípio da simetria, viola a lei constitucional. Deu para entender? Então vamos a um resumo direto no ponto. Mais direto no ponto, né? Mais do que isso, impossível. O resumo é o seguinte: quando o município ignora a Constituição Federal, a lei é inconstitucional. Serve também para o Estado, serve também para o Distrito Federal. A conclusão forte aqui que eu deixo para vocês é conclusão forte. É por isso que é fundamental entender que o princípio da simetria não é absoluto. Ele deve ser interpretado junto com outros princípios. O princípio da simetria faz com que um ente federativo, um dos entes federativos, tenha autonomia federativa, tenha segurança jurídica e também tenha boa-fé. Tudo isso conectado com os princípios constitucionais, escritos na Constituição, é claro, vai fazer com que a lei se torne forte em favor da população local, em favor de todos aqueles que necessitam do amparo da lei. Guarda isso aí. Simetria não é cópia, simetria é referência e sempre deve ser respeitada a autonomia dos entes federativos, sempre em favor ao bem comum. Fechando, se esse conteúdo te ajudou, deixa um like, compartilha, ajuda a dar aquela moral no canal e também nos segue para mais conteúdos de direito sem enrolação, direto no foco. Aqui é Charles Quirino e até o próximo vídeo. Fique com Deus.